Sejam todos muito bem-vindos a mais um Câmara Rio Entrevista. Hoje a gente está com Kênia Maria, é um prazer estar com você aqui hoje. Kênia, ela foi criada no lar com mulheres, é multiartista, é também voluntária da ONU Brasil. Enfim, a gente vai conhecer um pouco da história dela e vou dar um spoiler para vocês. Fica até o final do nosso programa de hoje, que tem lançamento de livro, tá? Ela vai dar um spoiler do livro que está no forninho para poder sair já já. Muito obrigado por receber a gente aqui no seu ateliê. Kênia, você que é defensora da ONU, cresceu num lar com muitas referências femininas, você também que luta por igualdade de gênero. Eu queria que você se apresentasse para a gente brevemente, para quem está assistindo você. Então, eu sou Kênia Maria, avó, mãe de dois filhos, tenho um menino e uma menina, que na verdade são adultos já, tenho 2 netos, sou uma artivista, né, uma mulher também do samba, da vida, da religião de matriz africana, da filosofia africana e conectada com o mundo e com as causas sociais e com a arte e com as pessoas. Essa sou eu. Essa é você. E essa também que a gente vai apresentar agora para você numa reportagem que a gente preparou é a Kênia. Olha aí. Escritora, atriz, artista plástica, roteirista. Além de artista multifacetada, Kênia Maria é uma das vozes mais influentes na luta pelos direitos das mulheres negras no Brasil e no mundo. Nascida em Del Castilho, subúrbio do Rio de Janeiro, filha de uma família que cultuava o candomblé, foi ensinada desde cedo a combater o racismo estrutural, que se infiltrava nas representações religiosas e culturais. Como escritora e atriz, criou em 2013 a websérie Tá Bom Pra Você, uma ação provocativa contra a falta de representatividade negra na publicidade e no audiovisual. Pouco depois, lançou o livro infanto-juvenil Flechinha, O Príncipe da Floresta. O objetivo foi chamar a atenção para a lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas do país. Ainda em 2017, a nomeação para defensora dos direitos das mulheres negras pela ONU Mulheres Brasil simboliza sua dedicação à luta por justiça racial e de gênero. No ano seguinte, a trajetória da artista e ativista foi amplamente reconhecida quando entrou para a lista dos 100 negros mais influentes do mundo e foi homenageada em Nova York. Muito bem, então, Kênia, eu queria falar com você agora, que a gente já viu um pouquinho da sua trajetória, a respeito da Agenda 2030. Né? Tem ali uma meta de 50-50, não é isso? Como que a gente pode chegar até lá? Você acha que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo? É um grande desafio, né? A gente tem aí, eu fui convidada para compor esse time da ONU Mulheres, tem Camila Pitanga como embaixadora, Thaís Araújo como defensora das mulheres negras como eu, e Marta, Juliana Paz, defendendo, promovendo essa agenda que é tão importante para o planeta, onde 194 países se comprometeram, né, à eliminação do racismo e tantas outras causas sociais que assolam o planeta, né, que são assim determinantes para a continuidade saudável do planeta e da humanidade. Então, a gente fala de sustentabilidade, tem as 18 ODS, né, que são as metas a ser cumpridas, os desafios, porque tem pouco tempo, que envolve, né, a gente sempre quando tem um chamado e a divulgação sobre essa agenda, a gente fala sobre que é uma união entre sociedade civil, poder público e empresas privadas, sabe, todas as instituições envolvidas para que a gente em 2030 consiga melhorar um pouco a situação do planeta. Ou seja, depende de várias frentes de trabalho ao mesmo tempo, não é isso? Não tem como só o governo, não tem como só as grandes organizações que denunciam o racismo e as queimadas e a questão da sustentabilidade, que é um tema muito falado, né?
é importante que toda a sociedade, e principalmente empresas privadas também, se mobilize e se sensibilize para essa agenda. Acho interessante você falar até mesmo da questão ambiental e climática, porque a gente estava conversando antes de começar a gravar, e você falou que veio do subúrbio, né? Veio lá da região da Zona Norte, né, Del Castilho. Você, naquela região, você olhando hoje aqui em 2024, você olhando para trás, você acredita que foi atravessada de alguma forma por um racismo ambiental? Muito, muito. Eu acho que existe, né, o ecocídio, né, que afeta sobretudo mulheres quilombolas, mulheres indígenas, né, originárias, os quilombos urbanos, que são as favelas, né, como diz Beatriz Nascimento. E é um mau prejuízo. Quem sofre com prejuízo, né, com a falta da educação, com a falta de consciência em relação ao planeta, sustentabilidade, né, realmente são os pretos e os indígenas. Então, assim, hoje eu sou também diretora institucional da Mangueira do Amanhã e eu tenho um contato muito direto com como reflete, como o ecocídio, como o racismo ambiental reflete nas comunidades, né? Com as grandes enchentes, agora vem janeiro, após carnaval, a gente tem sempre essa preocupação, né? Já aconteceu vários acidentes com componentes da Mangueira, em relação à enchente, em relação ao que acontece na Praça da Bandeira, em outras favelas, quando desce o barranco, né? A falta de saneamento básico, então, realmente direcionado, o maior prejuízo é para a população negra. Você cresceu numa família liderada por mulheres. Para você, o gênero vem antes de raça, raça vem antes de gênero. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Então, não tem como... raça primeiro, né? Até mesmo porque se a gente olha a história do racismo na América, no mundo, mas nessa grande África que veio para cá, para as 3 Américas, a gente percebe que a história ela deixa muito claro, né? E até hoje todos os problemas que assolam tanto homens negros quanto mulheres negras, que nós somos vistos como coisas, e humano é a mulher branca, o homem branco, né? E tem gênero. Na nossa comunidade não existe esse recorte, né? Quando se fala de mulher, automaticamente você fecha os olhos e imagina uma mulher branca. Então, quando fala de preto, não tem criança, não tem... A gente percebe como o racismo atua na infância, na velhice, entre as mulheres. Ele só muda, mas ele tem o mesmo objetivo, né? É um sistema muito eficaz. Então, assim, não tem como a gente dividir gênero. Não é possível. Somos um só povo. A gente entende os males causados pelo machismo e todos os seus braços, né? Você foi atravessada pelo machismo na sua trajetória? Muito, porque é uma coisa que acaba afetando os homens negros, né? Então, a gente, até hoje, sempre, isso é uma coisa que está na América e veio junto com a colonização, não é uma coisa que veio junto com o povo preto. Então, afeta muito as mulheres negras. Mas você fala de que eu nasci numa família liderada por mulheres, é importante lembrar que o Brasil, né, é liderado por mulheres negras, somos a base da pirâmide social, não que isso divida homens negros e mulheres, mas assim, o racismo de maneira inteligência, porque é uma inteligência, um sistema extremamente eficaz, né, e sofisticado, ele divide muito a gente. Então, ele atua diferente na comunidade negra quando se fala em homens negros e mulheres negras. O homem negro, por exemplo, 80% dos homens que morrem vítimas de violência a cada 23 minutos são homens negros, né? Então, assim, a gente vê aí que tem um projeto, não é um acidente. Então, quando um homem negro morre, isso afeta diretamente a minha comunidade, a mim. Então, assim, não tem essa questão de gênero, é raça primeiro. Raça primeiro. Com certeza. E falando em raça primeiro, a gente está aqui no seu ateliê
queria que você falasse, cadê o quadro que você pediu pra gente posicionar? Fala pra mim um pouquinho do quadro, tá aqui atrás. Vocês estão em casa, estão vendo agora aí também, acompanhando. Depois vai colocar outras imagens para vocês verem de perto, mas ele tá aqui atrás da gente. Queria que você falasse dele, falasse de outros também que estão aqui no seu ateliê, por favor. Então, a arte plástica, eu tenho uma relação desde a infância. Minha mãe é pedagoga e ela tem uma escola. Eu sou uma pessoa TDAH, eu tive grandes dificuldades, e aí eu fui para uma escola Waldorf, que minha mãe, na verdade, com minha tia, fez uma escola para poder me educar, baseado na pedagogia Waldorf, que tem um contato muito grande com a arte. E aí eu tenho essa relação com a arte plástica muito forte, né? E ela reflete um pouco também da minha religião, né? Eu sou ifaísta, sou também candomblecista e tenho uma herança da Umbanda, que é herdada pelo meu avô, que era pai de santo, que me deu essa herança como zeladora. Né? E, então, minha arte reflete muito a minha religião, a minha ancestralidade, ali é Oxalá, né? Tem aqui Oxóssi, tem os pretos velhos, que são os nossos ancestrais, Exu, Eleguá, o Senhor da Comunicação. Então, a minha arte, ela fala muito da minha religião, da minha ancestralidade, além da arte abstrata, que é uma coisa que eu amo também. Kênia, na volta do intervalo, eu vou pedir pra gente conversar como que esse espaço entrou na sua vida. Pode ser? Vamos. Então, beleza. Combinado? Tá combinado com você também de casa, né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, Câmara Reentrevista. É rapidinho mesmo o intervalo, é papum. Na volta a gente continua aqui com Kênia Maria. E olha só, você que está assistindo a nossa TV aberta, 10.3, corre lá no YouTube. Tá lá também, tá disponível. Tem uma playlist completa com vários conteúdos para você ver, rever, compartilhar e assistir quando e onde você quiser. Tô te esperando, até já. Estamos de volta com Câmara Reentrevista. Eu já falei para vocês aqui com a Kênia Maria hoje. O papo de hoje está muito legal. E agora, Kênia, queria saber de você agora, como que esse espaço surgiu na sua vida? Essa casa foi de uma australiana. Tinha uma filha que estudava, aluna da minha mãe. E aí, quando vendeu, Zé Pilintra, que é o meu protetor, meu padrinho, meu professor, ele falou que queria essa casa. E aí eu falei, então tá, vamos ver como é que isso acontece. E aconteceu, eu comprei essa casa, pertence a seu Zé Pilintra. E quando eu estava casada, eu quase não ficava aqui, eu vim aqui só para pintar. Na pandemia eu passei um tempo aqui, e aí virou meu ateliê. E aí tem ainda 2 casas, 2 lofts lá embaixo, e virou uma pousada também. Mas é um espaço que pertence a Zé Pilintra do Catimbó, que é o meu padrinho, meu protetor, meu anjo da guarda. É isso. E é uma honra poder apresentar essa casa pela primeira vez para o público. Primeira vez? Primeira vez. É exclusiva para vocês, hein, pessoal? Eu estava tentando inaugurar, porque fazer uma exposição e aí trabalho não deixa, então aconteceu. O seu Zé faz essas coisas. Ah, que bom. E em 2018 você foi eleita uma das pessoas mais influentes, não é isso? Sim. Como que isso chegou para você? Você já esperava? Não. Não esperava? Não, eu acho que a gente não espera essas coisas. Pessoas negras, né? Eu vejo... Porque assim, eu vou sempre lembrar que eu tenho 49 anos, então eu venho de um movimento de uma época onde essa ascensão aí das redes sociais, né? Muita coisa mudou, longe do que a gente espera e do que a gente merece. Mas esse reconhecimento foi uma surpresa de verdade. Foi após ser nomeada como defensora das mulheres negras pela ONU, que é um cargo que foi criado. Acho que, tenho certeza, essa matéria já saiu, foi a primeira no mundo a receber esse cargo que foi criado devido à agenda do Planeta 5050. E aí eu fui homenageada por um projeto, um prêmio que acontece em Nova York, chancelado pela ONU, né, da década do afrodescendente, que é o MyPad. E aí, quando eu recebi esse convite e fui nomeada, foi uma grande surpresa e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, porque o ativismo, para mim, é algo muito sério, de verdade, muito, muito sério.
E pesou, assim, sabe? Eu comemorei bastante, legal o reconhecimento, mas quando a gente está falando de luta por causa social, uma violência que é uma das mais devastadoras, que é o racismo, né? Tem vários braços, a gente não consegue nem detectar, às vezes dança na nossa frente, a gente tem que ir no movimento da capoeira para poder não tomar uma pernada. Eu senti mais o peso da responsabilidade e comemorei o reconhecimento. Eu gosto de refletir sobre a sociedade, sobre o mundo, sabe, que eu vivo. Não dá para ficar tão distante. Não dá para se manter inerte, né? Não tem como, não tem como. Eu lembrei de uma frase que eu sempre cito, que é a que me leva, que eu consigo me entender nesse lugar, que quando eu morei na Venezuela, Simão Bolívar fala que o coração, que uma pessoa que não se sentiu revolucionária em um momento da vida é porque ela nunca teve 18 anos, né? Que os 18 anos faz você ser um revolucionário. Eu acho que eu não consigo sair dos 18, porque tudo sabe, eu vou agora cuidar da minha saúde, emagrecer, cuidar do meu joelho, que eu preciso subir escadas, você viu quantas escadas tem a minha casa, netos, correr atrás de neto, e aí eu vou pensar isso, aí eu reflito também, tem racismo aqui também, meu Deus, isso também... Mas está tudo bem, eu acho que é isso, acho que essa é a herança ancestral. E você tem um livro Flechinha, né? Que é voltado para criança, enfim. Como que é esse livro? Como que ele tá? É uma coisa linda. Flechinha fala também de ativismo. Né? Ele tá aqui, não? Tá, aqui o Flechinha? Tá aí o Flechinha? Aqui. Tá aí. Eu aqui, fico ainda igual uma mãe, né? Mostrar para vocês aqui nessa câmera mesmo, Marcão, aqui? Nessa câmera? Então aí, ó. Flechinha, O Príncipe da Floresta, de Kênia Maria. A ilustração de Airaú Crespo. Ó, pode abrir? Pode. Daqui um spoiler para vocês. Como que é esse livro, Kênia? Vai falando pra gente enquanto estou mostrando aqui, folheando ele. Então, Flechinha, logo que eu entro para ONU Mulheres, né, para divulgação da agenda, como tenho uma mãe que é educadora, eu me atento à Lei 10.639, na época que meus filhos estavam estudando também, estavam no ensino fundamental, e a aplicação da lei que não é cumprida muitas das vezes por conta do racismo religioso, né, da confusão de religião e cultura negra, enfim, sobretudo nas escolas públicas, né. E eu faço Flechinha, que é um livro, o segundo livro de uma coleção chamada Contos de um Brasil que eu não sei, que tem esse artista, que é Airaú Crespo, um amigo que fez essa ilustração. Da editora Malê, né? É, da editora Malê, e ele é um defensor da natureza, é uma criança de Oxóssi, que é o rei das matas, né? E aí ele atravessa vários desafios para proteger a natureza. Ele foi lançado em 2018 e ele luta, a Flechinha tem o desafio de lutar contra o monstro da poluição, que é um monstro que tem serra elétrica nas mãos e destrói toda a floresta. Então ele e os grandes amigos, os coelhos, e um tatu que protege o corpo dele, e as araras mágicas que viram flechas, ele consegue combater o monstro da poluição. E aí dentro dessa história tem uma grande reflexão sobre o ecocídio, sobre as queimadas, sobre ecologia, que é uma coisa muito ligada à cultura africana, né? A nossa religião Jaime Sodré, que é um pensador importantíssimo baiano que nos deixou, ele falava: uma casa de candomblé que se preze não tem uma lata de lixo, porque a nossa cultura, a gente sabe reciclar, a gente nada é julgado, não existe lixo, né? Tudo é reaproveitado, tudo tem um lugar, tudo tem o seu lugar na natureza. Então esse livro traz um pouco dessa reflexão, desse conhecimento, né, em relação à nossa cultura, e provoca esse debate entre as crianças, além de trazer a cultura negra, pensar a ecologia. Kênia, a gente está chegando no final do nosso programa. Onde a gente pode achar o seu livro? Editora Malê, nas redes sociais, site da Editora Malê. Me contem, me marquem quando encontrarem, quando levarem para as escolas. Eu adoro receber esse feedback.
E o próximo livro é o Herê das Ruas, um Herê de Exu que cuida das ruas, da ecologia, do lixo. Tá no forno, então, o próximo livro? Tá quase saindo. Quase saindo. E esse aqui tá disponível também no site da Malê. As informações estão aparecendo para vocês aqui embaixo na tela. Kênia, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado também a você que assistiu a gente aqui no Câmara Rio Entrevista. A gente vai ficando por aqui. Para ver e rever, @Câmara Rio em todas as redes sociais, que nossos conteúdos estão por lá. Também tem o nosso site, o câmara.rio. Não esquece do nosso YouTube. Se você está vendo na TV aberta no canal 10.3, corre lá pro YouTube. Lá tem várias playlists com nossos conteúdos, todos organizados, para você poder ver, rever, onde, quando e quantas vezes quiser. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso programa, também no Legislativo Carioca e da nossa cidade. Obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua companhia, e a gente volta a se encontrar por aí. Tchau! Tchau, tchau!